mais O Pequeno Leitor. Apresentação: Estela Greco Loduca. O Pequeno Leitor apresenta O Elefantinho Django e o Vovô. Django era um elefantinho muito alegre, mais orelhudo que o normal e também mais inteligente que a maioria. Adorava as andanças pelas savanas da África à cata de capim para comer. Elas eram uma aventura para ele. Django se divertia no meio daquela manada, que quando corria, fazia o chão tremer, avisando aos outros animais que o maior mamífero da terra estava chegando. Pela barulheira, parecia que chegavam marchando. Os pequenos elefantinhos como Django iam segurando com a tromba no rabo da mamãe elefante ou iam todos juntos no fim da fila, brincando entre eles. Faziam sons bem engraçados de tanta felicidade. Quando algo representava perigo, os mais velhos e mais fortes faziam um círculo em volta dos menores. E então, os filhotes brincavam à vontade, pois sabiam que qualquer sinal de que algo ruim estivesse por acontecer, logo seriam protegidos. Django era muito ligado em seu avô Laios, um elefantão pesado, bem-humorado e muito tranquilo. Adorava bater papo com o neto e ensiná-lo sobre a vida. Quando Django se sentia feliz, abanava as orelhas sem parar, e toda vez que via o vovô, isso acontecia. Foi Laios quem ensinou Django a jogar lama no corpo todo. O elefantinho achava que aquela meleca toda era pura brincadeira, mas na verdade era para proteger sua pele do sol. Quando iam tomar banho, aí sim era brincadeira de verdade. Laios fazia grandes chuveiros que mais pareciam uma cascata para refrescar o elefantinho, e um ficava espirrando água no outro. Também se divertiam muito na hora de arrancar o capim para comer. O avô ensinou ao pequeno elefante como agarrar o capim com a tromba. Ensinou também ao neto como ficar concentrado para aguçar bem a sua audição. Os elefantes escutam muito bem e Django passou a perceber até quando um pequeno camundongo se aproximava de fininho. E assim, Laios foi ensinando a Django tudo o que o elefantinho precisava aprender para sobreviver. Com o tempo, o vovô foi ficando mais velho, com os passos mais lentos e com isso ficando muito para trás da manada. Certa manhã, quando o dia acabara de raiar e todos puseram-se a andar, via-se que Laios estava já bem afastado. Todos sabiam que aquilo era normal, mas o elefantinho Django não quis seguir os outros, mesmo que o avô lhe dissesse que ficaria bem e que era chegada a hora de seguirem sem ele. Django insistiu e bateu suas pesadas patas no chão, decidindo que iria passar o dia ao lado de seu avô e que uma hora alcançaria a manada. Assim, lá ficaram os dois lado a lado, conversando sobre a vida. Foi então que Laios passou a manhã toda contando a Django sobre suas peripécias de infância, quando também era um filhote. Disse que era terrível de tão arteiro. Chegada a hora do almoço, Laios já estava cansado, deitou-se em uma sombra para descansar, enquanto o elefantinho foi arrancar alguns capins como o avô havia ensinado e levou para que ele se alimentasse. Mais à tardinha, antes do sol se pôr, Django foi à beira do riacho encher sua tromba com tudo que conseguiu de água para que seu avô se refrescasse e também matasse a sede. Em seguida, Laios continuou o papo contando sobre sua juventude, quando se casou com a avó de Django e teve seu filho, o papai de Django, e o pequeno elefantinho escutava tudo muito atentamente. Laios contou o quanto ficava feliz com o nascimento do neto, que agora era seu maior companheiro. Django abanou as orelhas de alegria ao ouvir isso do avô. Depois, o vovô disse que faria uma viagem sozinho, sem ele, mas que uma hora o encontraria novamente. Aí, o sol se pôs, começou a escurecer bem devagarinho e Laios continuou dizendo que iria encontrar outros elefantes da manada que já haviam feito essa viagem também. Depois de tanto falar sobre a vida, quando a noite enfim chegou e já estava bem escuro,
Laios falou também sobre a morte. Disse que para ele a morte deveria ser como o céu, um céu que pouco a pouco fosse anoitecendo, apareceriam as estrelas e a gente nem soubesse que era o fim. Dito isso, as estrelas começaram a despontar com seu brilho naquele breu. Laios recostou a cabeça na de seu neto que acabara de adormecer e por fim fechou seus olhos. Aquela foi a última lição do vovô para o elefantinho. E Django levaria essa linda imagem com ele para o resto da vida, até o dia em que as estrelas também brilhassem no céu para recebê-lo, e lá atrás delas teria certeza que Laios estaria à sua espera para reencontrá-lo. Oi, pequeno leitor, tudo bom com vocês? Obrigada de estarem aqui comigo para mais um episódio da Olá Podcasts. Espero que vocês tenham curtido essa relação de amizade entre o Django e o vovô Laios, porque relação de avô e neto e avô é sempre uma coisa muito gostosa. Dessa vez eu quis escrever com bichinhos. Uma curiosidade que eu vou contar para vocês dos elefantes é que eu fiquei sabendo enquanto eu pesquisava para fazer essa historinha, é que realmente quando os elefantes morrem, eles fazem esse processo de luto. O luto é depois da morte aquilo que a gente sente, que pensa, né, da pessoa que se foi. E os elefantes, eles voltam e ficam todos, fazem uma roda em volta do elefante que morreu por alguns dias até eles realizarem aquela perda que a manada teve. Eu achei muito bonito isso na historinha, eu não escrevi isso na historinha, mas eu achei uma curiosidade muito bacana e muito bonita, né? De ver o sentimento do bicho com relação ao outro que eles perderam. A gente acha que só nós humanos que sentimos a perda, mas não é, né? Então é uma curiosidade bacana dos elefantes. A gente sabe aquelas básicas que elefante tem uma memória muito grande, por isso que a gente usa a expressão memória de elefante. Mas eu não conhecia isso e nem sabia também que os elefantes têm realmente uma audição muito aguçada, capaz mesmo de ouvir qualquer mínimo barulhinho, assim como o elefantinho Django na historinha. Então, essas curiosidades eu achei que são interessantes. E agora, eu queria colocar para vocês um áudio da pequena leitora Aurora, que quer contar um pedacinho de uma historinha de como se formaram os trovões. Vamos lá escutar? Momento Pequeno Leitor Conta. Eu sou a Aurora e eu vou contar uma história de como os trovões surgiram. Era uma vez um gigante que morava lá no céu. Um dia, ele pegou suas botas e resolveu caminhar. E aí, quando ele voltou, as botas estavam sujas de lama. E aí, ele batia uma nas outras. E aí, formou os trovões, que eles ficam fazendo tum, tum, tum. O gigante bate a bota na outra para tirar a lama. Tchau! Muito bonitinha a historinha, Aurora, adorei imaginar o gigante lá no alto das nuvens batendo aquela bota bum, bum, bum e fazendo esse barulhão dos trovões. Muito bacana a sua historinha, viu? Muito obrigada da sua participação, eu adoro quando você e a sua irmã Jasmine participam aqui do programa, tá bom? Bom, agora que a Aurora já contou a historinha dela, eu queria dar como dica de livro, novamente, um livro meu que se chama Meninada da Vila, que outro dia eu até contei uma passagem aqui para vocês, e hoje eu queria contar uma passagem sobre o meu avô, o pai da minha mãe, já que eu escrevi uma historinha com essa relação avô e neto. Eu queria contar sobre esse meu avô. Não era o meu avô mais alegre, mais arteiro, que nem o pai do meu pai, mas era um avô muito especial e que teve para mim um significado enorme na minha vida. Então, eu vou contar um pedacinho da passagem dele do livro aqui, tá? Vamos lá escutar? Momento Estante de Histórias.
O ABC musical. Meu avô Modesto era um cara muito carrancudo, parecia que estava sempre bravo e sempre mal-humorado. Do nada falava para minha avó, Maria! Chamava ela assim de um jeito que a gente sempre achava que ele estava bravo. Mas o vovô tinha suas particularidades. Ele já foi músico e ele tocava na época do cinema mudo. E eu nem sabia o que era cinema mudo. Para mim, cinema não era mudo. Mas existia o cinema mudo e meu avô ficava atrás tocando com a orquestra dele para fazer o som do cinema. Então ele gostava demais de música. E quando eu era pequena, eu ganhei um órgãozinho pequenininho que vinha com uma partiturazinha para você simplesmente copiar lá o número das letrinhas que você tinha que digitar, tocar no órgãozinho. E assim eu achava que eu era a maior expert na música. Meu avô, quando viu aquilo, fez que quis me dar aula de música e eu só queria tocar sossegadamente o meu órgãozinho e tive que aprender com o tal do livrinho ABC musical. Eu só queria cantar meu do, ré, mi, fá, 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 do, ré, só queria saber disso e meu avô me fez aprender. Aí o que aconteceu? Eu perdi a vontade, deixei meu órgão de lado e a minha mãe teve que dar uma desculpa para o vovô. E o vovô tinha uma outra coisa, apesar dele ser mais serião, ele gostava de fazer uma brincadeira. Ele era um cara muito sensível, ele tinha uma sensibilidade com as pessoas muito grande e ele sabia fazer uma coisa que na época eu não fazia ideia que existia. Ele sabia hipnotizar as pessoas. Para mim, isso era uma coisa que não era verdade. Até que ele, de brincadeira, começava a hipnotizar os netos. E aí a gente viu que aquilo era verdade, sim. Ele fazia uma brincadeira e nessa hora, sim, o vovô gargalhava, que era uma coisa difícil da gente ver ele fazer. Uma das brincadeiras que ele adorava fazer, ele falava pra gente botar a mãozinha na mesa e ia falando pra gente, levanta a mão pro alto, levanta a mão pro alto. A gente ia subindo a nossa mão e levantando. De repente, quando o nosso braço estava lá em cima, o vovô falava, agora eu vou dar uma ordem, vocês só vão poder abaixar a mão quando eu falar. E se por acaso vocês tentarem baixar a mão de vocês vai levantar. E vocês acreditam que a gente tentava baixar a mão e quanto mais a gente pressionava a mão para baixo, mais o nosso braço levantava. Aí ficava um monte de neto lá, desesperado com o braço subindo até que meu avô falava, pode abaixar e bum, nosso braço despencava. Era muito louco isso. E outra coisa que ele fazia falava pra gente abrir a boca, a gente abria a boca e aí ele falava, agora a boca só vai fechar quando eu mandar. E realmente a gente não conseguia, ficava assim, tentando fechar e não fechava. Aí o vovô dava ordem e a boca da gente fechava. E a gente adorava, ele fazia muitas outras brincadeiras com a hipnose, que na realidade, através da hipnose, ele curava muita gente doente que tinha problema com bebida. O vovô conseguia hipnotizar essas pessoas e elas deixavam de beber. Então ele ia num centro que até ganhou o nome dele em função disso. E pra mim, quando eu era pequena, aquilo mais parecia coisa de bruxo. Mas não era, algumas pessoas têm essa sensibilidade. Então, isso era uma coisa muito legal que o meu avô fazia. E nessa hora, ele realmente dava risada com a gente. Porque na maioria das vezes, o vovô era muito rígido e muito sério. Então, essa é uma lembrança muito boa que eu tenho dele. E quando meu avô morreu, eu tinha mais ou menos 11 anos. Ele já estava doente fazia muito tempo. E eu lembro que teve um dia que eu estava na escola e de repente senti uma tristeza no peito, assim, uma angústia que eu não sabia por quê, no meio da manhã do nada. E aí eu não consegui entender o que era, mas eu fiquei muito triste sem saber por quê. E aí logo após o recreio vieram buscar meu primo Marcos e eu. E foi quando nos contaram que o vovô havia morrido. Nessa hora, eu acho que eu entendi o motivo da sensação estranha que eu havia sentido mais cedo. E aí, eu pequenininha, com meus 8, 9 anos, acreditei, de alguma forma,
que o vovô havia feito a última de suas mágicas para tentar se comunicar com a gente e poder nos dar adeus antes de partir. E eram essas coisas inexplicáveis que ele fazia na época e que eu não entendia que tornavam o vovô tão especial. Então é isso. Agora que a gente está nessa situação, né, da pandemia, os nossos avós são tão importantes para a gente tem que tomar tanto cuidado com eles, né? Eu quis fazer a historinha do Django, da relação de um neto com um avô, como é uma relação bacana e bonita, e fiquei com vontade de contar aqui para vocês esse pedacinho da história do meu avô. Nem era o avô que eu mais me divertia, era o pai do meu pai, meu avô Nicola, o que eu mais me divertia. Mas o meu avô Modesto, ele tinha essa coisa muito, muito especial dentro dele, de uma sensibilidade incrível, que hoje, tantos anos depois que ele se foi, eu tenho uma lembrança muito forte dessas brincadeiras aqui que ele fazia com a gente e que na época eu nem entendia bem o que significava esse dom que ele tinha e o bem que ele fazia aos outros através desse dom, que eu quis contar aqui para vocês também, tá bom? Bom, pessoal, o programa vai ficando por aqui. Eu queria agradecer a Aurora mais uma vez por ter mandado a historinha dela, que eu adorei. E também adoro a participação de todos os pequenos leitores. E queria dizer também que aqui no podcast, durante o comecinho da quarentena no passado, eu fiz uma historinha que se chama O Vovô e a Vovó, que também fala dessa relação gostosa com os avós. E se vocês ainda não escutaram, eu sugiro escutar também, porque com certeza, se você tem a presença dos seus avós na sua vida ou teve relação com seus avós, mesmo que eles não estejam mais aqui, vocês vão se identificar com essa historinha também, é uma historinha muito linda. Então o episódio chama O Vovô e a Vovó. Corre lá para escutar também. E essa dica do meu livro, A Meninada da Vila, eu já dei em outro episódio, mas eu vou dar aqui também, novamente, deixar a descrição aqui do livrinho, porque são várias passagens divertidas sobre meus irmãos. Eu vivia numa vila, então era muita brincadeira, tinha muita criança, e o livro é recheado de muita arte que a gente aprontava naquela rua. Então você também vai se divertir com as historinhas. Tá legal? Então é isso, o programa vai ficando por aqui. Espero que vocês estejam se cuidando, lavando bem as mãozinhas, usando máscara, estudando direitinho e vamos torcer para que tudo isso passe o mais rápido possível. Então eu aguardo vocês semana que vem com mais historinha. Um beijo grande, tchau! Podcast Pequeno Leitor, para os grandes leitores de amanhã.